Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, do Turma CH. E hoje nós temos mais uma edição do Papo com os Dubladores com Nelson Machado. Vamos ouvir um pouco aí da trajetória dele na dublagem, entre os vários outros personagens que ele coleciona aí na sua carreira, né, que é tão vasta. Então sejam todos bem-vindos. Deixe aí qual cidade, estado você está nos assistindo. Mais uma edição do Papo com os Dubladores. Nós já entrevistamos mais de 20 dubladores. Fomos na Dublacon, entrevistamos mais ainda. E hoje nós recebemos aí esse monstro da dublagem, que é o Nelson Machado. Então sejam todos bem-vindos. Deixe aí também a sua dúvida, a sua pergunta para o Nelson. Deixa eu ver se ele já está aqui com a gente em nossa live. Vou encaminhar aqui para ele o nosso convite. E vocês sejam todos bem-vindos e deixem aí também para nós a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta para o Nelson. Deixa eu ver aqui se eu já consigo mandar para ele o convite para ele estar com a gente aqui na nossa live. Agora sim vou conseguir. Sejam todos bem-vindos. Deixa aí qual cidade, estado você nos assiste e a sua pergunta para Nelson Machado. Olá, Nelson, boa noite. Sua câmera está virada. Para desvirar, tem uma setinha assim redonda, bem no cantinho aqui embaixo. Para de me tratar como ignorante disso, eu sei disso. O problema estava só em acesso aqui. Agora, palhaçada. Ô, Nelson, não tem como você ser ignorante nisso, você está mais de 20 anos na internet. Você que Pois tem que é. ensinar pra gente. Não chega tanto, mas, por exemplo, você não aparece aqui para mim. Eu e tenho uma tela preta em cima de mim. Você não tá me vendo. Não. Eu consigo te ver. Então nós Que vamos bom. fazer uma rádio entrevista hoje. Tá bem. Ô Nelson, mas isso que eu falei de 20 anos na internet, é quase isso. Você estava na internet lá em 2006 já, não? 2006, exatamente. E, Eu comecei em 2006. e foi com Web TV? Como que foi essa primeira sua relação com a internet? Era, na época o que havia era a Web TV, né? Que era um equívoco, né? Na verdade. Tanto era um equívoco que acabou, né? Uhum. Existem, deve ter umas 2 ou 3 Web TV no país. Ô Nelson, e assim, pode sentir à vontade, viu? Falar que você quiser aí, tomar um café, acender o cigarro, a casa é sua. O E cigarro está na assim, minha mão. vou começar pelo começo. Eu sei que você já falou em algumas entrevistas, né, que a sua relação com a dublagem veio com a sua mãe, que já era dubladora, você estava ali Isso, acompanhando ela. E aí o que eu isso. queria perguntar é como foi o caminho da sua mãe para a dublagem? Ela era atriz de radionovela, ela já era artista? A minha mãe era, na década de 50, ela era atriz de rádio, né? E de televisão. Ela foi da turma que inaugurou a TV Tupi, né? Aham. Ela, meu pai, Lima Duarte, um monte de gente. Enfim, Ela- era dessa turma. Quando nasceu a minha irmã, quer dizer, eu tinha 5 anos, nasceu minha irmã, meu pai conseguiu um trabalho em Santos muito interessante, muito bom, e ele foi para Santos para ver esse trabalho, e funcionou, deu certo, numa rádio de Santos. E aí nós nos mudamos para Santos, e com isso minha mãe era assim, ela saiu de São Paulo, saiu do ambiente dela, das rádios que ela trabalhou, Rádio São Paulo, Rádio Record, Rádio Tupi, TV Tupi, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, ela tinha um menino de 5 anos e um nenê para cuidar. Então ela se retirou, ficou em casa. Aham. Até que, quando eu tinha 11 para 12 anos, né, meus pais se separaram.
Aham. Aí minha mãe veio embora para São Paulo, meu pai continuou em Santos, minha mãe veio para São Paulo e tentou retomar a vida que ela tinha antes, né, profissionalmente. Só que aí já era é, meio da década de 60 Uhum. e o radioteatro já estava praticamente morto. Existia alguma coisa ainda, mas não dava para vir sobreviver só disso como era antes. Então ela foi tentar a TV, os velhos amigos, os conhecidos que ela tinha e tal. Ela conseguiu uma coisinha ou outra na TV, mas naquele momento não havia nada muito grande para fazer. E um velho amigo deles, que era o José Soares, Aham. que estava trabalhando na TV também, ele falou para ela, olha, que essa era uma nova área, uma área que ela não conhecia. Quando ela saiu de São Paulo, não existia a dublagem. Uhum. Né? A gente está dublando filmes para TV e tal, você não quer ir lá tentar, testar, ver se consegue. Ela foi, se deu muito bem, se saiu muito bem, tanto que ela passou, ela praticamente ficou só dublando por muitos anos vivendo só de dublagem. Depois ela voltou um pouco para o rádio, fez duas novelas na TV Tupi ainda, mas o grosso mesmo da vida dela, o sustento foi a dublagem. Ela teve em várias novelas, não? Palhaço de 56, Direito de Amar de 56 também. Escreveu peça de teatro também, né? Trabalhou com teatro infantil. Escreveu para o teatro infantil, escreveu para a rádio bastante, muita coisa para a rádio. Minha mãe teve uma vida bem ativa, bem ativa. Ô, Nelson, e qual que foi o primeiro trabalho seu na dublagem que você falou assim, eu acho que agora vai, isso aqui dá pra tirar um sustento, dá pra trabalhar? Eu acho que eu nunca pensei isso. É porque quando aconteceu eu acho que agora vai, é, eu pensava mais em termos de conseguir fazer o trabalho do que no sustento. Era uma responsabilidade, eu devia ter pensado no sustento. Mas naquele momento era mais importante ter conseguido aquele papel naquele filme, ou ter conseguido ganhar o teste numa série, do que o quanto eu vou ganhar com isso. Depois veio isso. Eu fui descobrindo que dava para viver disso, né? Então, não tinha assim uma. Eu não tinha. O que normalmente se tem hoje, e que é o mais certo, ter uma meta, ter um objetivo. Eu tenho que chegar ao mínimo de X horas por mês para poder viver disso e tal. Não, isso Aham. não acontecia comigo, não tinha como. Ô Nelson, o Igor Borges perguntou qual foi o seu primeiro personagem grande ou fixo? O primeiro personagem grande, eu tenho muita dificuldade de falar dele porque eu não lembro o nome do filme. Ele foi até meio traumático, porque foi o primeiro personagem grande, né? Mas eu lembro que era um filme de cowboy. Eu lembro que quem estrelava o filme, o papel principal do filme era o Joseph Cotten, que Aham. quem dublava ele era o Líbero Miguel. E foi o Líbero Miguel dublando e dirigindo esse filme que me colocou nesse papel, que era do filho dele, Ah, um sim. rapaz, um filho já grande, crescido. É, e eles vão juntos o filme inteiro, o papel era grande, enorme, e, nossa senhora, apavorante. Né? Então, mas eu não consigo lembrar o nome desse filme para procurar, para ver se acho em algum lugar. Não consigo me lembrar. O Miguel morreu, não tenho para quem perguntar. Agora, o fixo foi a dupla genial. Aham. Tem o Líbero Miguel nessa história também, porque aí nesse período ele já era coordenador da Alamo, mas ele me colocou nos testes. Né? Eu fiz teste com mais dois dubladores. E o cliente escolheu a minha voz para dublar o Jeff Goldblum na série A Dupla Genial, que era o Jeff Goldblum e o Ben Vereen, e que fui eu, o Jeff Goldblum, e o Ezio Ramos do Ben Vereen, que era uma série bem divertida. Essa eu gostei demais de fazer. E você comentou isso, né, de poder procurar. Tem alguns filmes que eu, infelizmente, a gente não encontra. Você chegou a dublar também alguns filmes do Jerry Lewis, né? Acho que uns 3 filmes ali. Como que você lembra desse trabalho em fazendo o Jerry Lewis? Já era um personagem que você assistia antes de conhecer a dublagem? Como que foi seu contato com esse ator? Sabe o que vocês costumam ter com Chaves, Cavaleiros do Zodíaco? Sabe? Essa Aham. relação que vocês têm com esses produtos?
que se um de vocês conseguir pegar, se um de vocês entrar para dublagem, conseguir se tornar um dublador, e um dia dublar um personagem numa dessas séries, vocês vão comprar champanhe? Né? Assim era o Jerry Lewis para mim. Eu passei a minha infância e um pedaço da adolescência assistindo a todos os filmes do Jerry Lewis. Era o meu comediante favorito, assim. Eu gostava demais de tudo dele. Eu imitava ele. Gestos, caretas, reações, quando era criança. Uhum. Então, primeiro, todos os filmes no cinema, né? Era o que havia, era cinema, para assistir as coisas. Então, toda vez que tinha um filme de Jerry Lewis, eu ia assistir tudo que apareceu, tudo que passou. E aí um dia, de repente, eu vou, e, na aula ainda, e também por teste, acabei ganhando, fiz 3, na verdade eu fiz 5 filmes do Jerry Lewis na vida, mas esses 3 primeiros foram o marco da glória, né? Foi assim, esse é aquele momento que eu disse, eu cheguei lá. Dublei Jerry Lewis, imagina que isso aconteceu na minha vida. Foi quando meu pai mudou a posição dele de que pena que meu filho é artista, vai ter que sofrer muito para viver, e passou a contar na cidade que ele estava morando nessa época, e já ia vai andava, esse aqui é meu filho, eu gosto do Jerry Lewis, orgulhoso. E é interessante porque o Jerry Lewis já tinha sido dublado pelo Gastaldi, Olin Casarré, né, pelo Monjardim. Acho que até numa época que talvez você nem soubesse que existia esse trabalho de dublagem também, né? Não, o Gastaldi eu vi, o Gastaldi dublando. O Gastaldi foi o primeiro dublador de Jerry Lewis. Foi o professor Aloprado. Isso eu estava na IC, eu vi sendo dublado. Mas eu era garoto e morto de inveja, né? e o Jerry Lewis tem um filme dele, me fugiu agora um pouco o nome, mas que ele faz várias pessoas da família. Deve ser um desafio também, né? Foi um dos 3 filmes que eu fiz. Família Fuleira? Eu fiz A Babada do Biruta, A Farra dos Malandros, e o último foi A Família Fuleira, que ele faz 7 personagens diferentes. E é engraçado porque o Carlos Lagran, que faz o Kiko, ele se inspirou muito também no Jerry Lewis para todos os personagens dele, né? Não, isso é o que ele fala de uma maneira politicamente correta, que ele se inspira. Não, ele imita o Jerry Lewis o tempo inteiro. Exatamente, ele imita. E outra coisa, em todos, porque igual, o Kiko é a cópia do Meninão, né? O Kiko é o Meninão, é a mesma roupa, inclusive. Aquele Carlitos que ele faz, né, com aquele óculos e tudo mais, é o professor Aloprado. Exatamente. É o professor Aloprado total. Acho que é por isso até que me dei tão bem em dublar o Carlos Villagrán, porque era dublar o Jerry Lewis. Sim. E acho que até tem aí eu já não sei qual filme do Jerry Lewis mas até mesmo um bandido que o Carlos fazia no Chapolin é cópia também. Aquele cara, então, a cicatriz aqui, Isso. É o bandido que ele faz na Família Fuleira. Ah, sim. Esse filme que eu gostaria de assistir, mas infelizmente eu não acho ele no YouTube, nem em lugar nenhum. É uma pena, né? Eu não achei. Eu tenho um filme que eu dublei do Jerry Lewis, mas que é fora desse trio aí. Esses 3 filmes, eles não existem, eles desapareceram. Porque tudo foi redublado, né, pelo Nelson Batista. Quando a Globo comprou um lote de filmes de Jerry Lewis, ela mandou dublar na Ebert, e o Nelson Batista foi quem dublou. Daí ela pegou todo o resto de filmes que havia e mandou refazer tudo para ficar com a voz padrão. Tudo bem. Mas as dublagens anteriores desapareceram, tanto a minha quanto a do Gastaldi. Eu acho que a do Monjardim existe ainda, da Canoa Furou, que foi o filme que o Monjardim fez, o Jerry Lewis. Eu acho que essa ainda existe, mas o resto não, o resto ficou tudo com a voz do Nelson Batista, então sumiu. Mas o que aconteceu é que muitos anos depois, o Nelson Batista estava internado, um pouco antes dele morrer. Ele tinha tido, sei lá, o terceiro ou quarto, porque o Nelson Batista teve 5 ou 6 infartos. Ele tinha tido o terceiro ou quarto infarto e estava internado, e chegou um filme de Jerry Lewis para ser dublado, que tinha data de entrega. Então ele não podia fazer. Ele já estava em São Paulo nessa época, de volta. Mas ele não podia, não tinha como, ele estava internado.
Aí me chamaram e eu dublei o Otário. Ah, sim. Então, o Otário, como é mais recente, ele ainda existe. E eu tenho uma cópia do Otário que eu fiz. E o triste da redublagem é isso, né? Acaba que essas outras versões elas desaparecem da internet, desaparecem do mapa, né? Não precisava, né? Principalmente hoje em dia, né? Que, Pois é, deixa num canal qualquer, aquela sim, dublagem sim. antiga, clássica, né? Vamos dizer assim. Sim, sim, é triste, né? Mas acontece. Tem um filme que eu lembro que eu assisti criança e pra mim, assim, ele era lindo do começo ao fim. Era com o Robbie Williams, que é o Homem Bicentenário. Queria Ah, isso perguntar foi como é a demais. experiência de dublar o Robbie Williams. É o meu. Não é o segundo, eu ia falar o meu segundo ator favorito, não. Pra dublar, né? Aham, Em termos de favorito, na verdade, ele é o primeiro. De tudo que fiz na vida, gosto demais de fazer as coisas do Robin Williams. Eu ia falar o segundo, porque o Roberto Benigni, eu talvez colocasse como primeiro, pela facilidade. O Roberto Benigni é fácil para eu dublar. aham. O Roberto Benigni não me dá trabalho. O Robin Williams dá trabalho. Né? O Robbie Williams tem uma coisa que parece que ele vai falar e fala outra coisa, parece que é um pouco improvisado, né? Ele tem uma interpretação estudadíssima. Fora dessa coisa de todo filme, ele faz uma voz aqui, uma voz ali, ele imita não sei quem. Né? Nesse filme mesmo, O Homem Bicentenário, que é o filme que eu mais gosto dele, É acho lindo. o filme o mais bonito, ele faz quatro coisas, né? Ele Aham. começa um robô automático que fala dessa maneira. Depois ele fica metade. Quando ele bate a cabeça, ele fica meio robô, meio gente. Verdade. Depois ele vira gente. Aí ele fala como gente normal. Depois ele se torna um velho. Spoiler! Antes de morrer, ele. Quando eu assisti o Homem Bicentenário até agora, azar. Nossa Senhora, Isso faz é muito tempo. verdade. Ô Nelson, e dá tempo pra poder compreender o personagem na hora de dublar? Quando você conhece ali? Essa é a. Sabe, você pegar um pintor e perguntar para ele se é. Você consegue mesmo olhar para aquele sol e saber qual é a mistura de tinta que você tem que pôr para reproduzir? Você não tem que estudar? Não, ele é um pintor. É isso que ele faz na vida. Ele faz imediatamente, ele mistura as tintas imediatamente e faz um sol igualzinho na tela. Assim é um dublador, dublador, de verdade. Uma das primeiras coisas essenciais é ele chegar, assistir 20 segundos de uma cena e entender tudo o que está acontecendo. Faz Difícil, né? parte. Faz parte do jogo. Senão ele não. Ele vai perder muito tempo na vida até embalar na profissão. Você comentou do Roberto Benigni e ele tem um, né, eu assisti esse filme também criança, eu lembro que eu nem compreendi muito bem, que é A Vida é Bela. É um filme muito sensível também, Ah, né? Acho a vida que dela não é um filme para se ver criança, né? é, Você tem que ter um tava passando conhecimento, na Globo, eu assisti. tem que ter conhecimento de algumas coisas de história para poder entender de verdade o que está acontecendo no filme, né? Não, eu tava sendo enganado junto com aquela criança, né? Uhum. E continuou enganado até o fim, né? Não entendeu nada do que aconteceu. Cadê o homem? Ele entrou atrás de uma parede, subiu, não voltou mais, lá ele abandonou a criança? O que foi? É tipo isso. Tem um outro ator que Você, você dublou. você fica me puxando essas coisas, estou contando todos os fins de filme aqui pro pessoal. Você dublou um filme também que é engraçadíssimo, que chama Tá Todo Mundo Louco. Você dublou o Ah, ator que faz o Mr. Bean. Ron Atkinson, né? Ele faz um cara que tem o Enrico Polini, ele tem narcolepsia, ele dorme Isso. no meio de uma frase, ele tá andando e no meio da rua ele dorme em pé. É engraçado, é engraçado. Eu queria perguntar como que esses personagens de time de comédia, porque assim, os fãs de Chaves, eles são fãs dos dubladores, assim como são dos atores. E eu Ah, lembro que quando eu estava acessando o YouTube lá, muitos anos atrás, quando eu digitava Nelson Machado, tem um corte de um programa do Agildo Ribeiro. Não sei se foi na certo. Band, Cabaré do Barata. Como que é isso? Como que é fazer comédia para você? Quem A era a Band- sua inspiração? a Bandeirantes foi, assim, esse programa do Agildo,
tem duas temporadas, vamos dizer assim, né? Foram 2 anos na Bandeirantes, aqui em São Paulo, e 2 anos na Manchete, no Rio de Janeiro, Uhum. que nós fizemos. Quando foi para a Manchete, mudou de nome, mas era basicamente o mesmo programa, né? Uhum. Eles mudaram o cenário, mudaram a ordem de algumas coisas, mas era, aqui chamava Gilo no País das Maravilhas, lá se chamou Camaré do Barata. Mas era basicamente o mesmo programa, com aqueles bonecos fantásticos, bonecos muito geniais da dupla Jepp Maia. E era muito divertido fazer aquele programa. Eu adorava participar daquele elenco. Você falou em boneco. Eu queria perguntar também como foi a experiência em fazer a Ilha dos Bonecos, que vocês vestiam mesmo, né? Aquela roupa pesada, aquele capacete, tinha que manipular. Esse programa era o quê? TV Tupi com TV Cultura? Exatamente. A gente gravava na Cultura, ia ao ar pela Tupi e reprisava na Cultura. Uhum. E como que era feito esse programa? Vocês dublavam depois? Vocês faziam a voz antes? Esse programa era a morte. A sorte que eu tinha nessa época, 20, 21 anos de idade, era moleque. Porque, pelo amor de Deus, aquela roupa, aquela cabeça, aquele equipamento todo enfiado pelo braço para controlar tudo com os dedos, dentro da luva. Nossa Senhora, era o sacrifício supremo, mas a gente fazia cheio de alegria, porque era tudo moleque, tudo jovem, Uhum. e era um salário bom, né? E tinha a questão também que vocês tinham que manipular ali na hora com a mão, né? Pra poder Isso. mexer os olhos, a boca. Olhos e boca tinha cabos, né? Aham. Que saíam da cabeça, de dentro da cabeça, passaram por trás da cabeça da gente, saiu do olho, da boca, cabo, sabe freio de bicicleta? Aham. Era esse sistema. Era um cabo de freio de bicicleta. E, da- Exatamente um cabo de freio de bicicleta. e dava E, pra ir no banheiro, tomar um café ali no intervalo com essa roupa? não, nem pensar. Não tinha como. A gente, na hora do almoço, a gente tirava só a cabeça. E não Aham. tirava inteira, não tirava inteira. Soltava ela aqui, deixava ela cair na frente, porque os cabos estavam tudo pendurados. Comia, botava de volta para gravar. Era um inferno. Um pouco ainda na comédia, tem um personagem que é um terror trash, mas você dublou uns filmes que é um pouco mais engraçado que é o Chuck. Queria perguntar como foi essa Ah, experiência também. esse terror trash, pensei que você ia falar de outra coisa. O que você pensou que eu ia falar, Nelson? Ash versus Evil Dead. Esse eu não Né? Você conheço. nem sabe o que é. A gente conversa sobre isso já. Nossa senhora, adoro essa série. Fiquei bem triste quando ela acabou na terceira temporada. Não por questão de grana. Claro, a grana sempre ajuda. Mas é que eu gostava demais da série, achava ela muito legal. Eu me divertia demais. Mas o Chuck tem 5 dubladores, né? Aham. Então eu sou um deles, eu não sou o dublador do Chuck. Eu fiz 3 filmes do Chuck. Eu fiz A Noiva de Chuck, O Filho de Chuck e A Maldição de Chuck. A Maldição, eles estavam tentando retomar, porque o Chuck inicial era filme de terror trash, mas terror, né? Isso. A Noiva de Chuck e O Filho de Chuck era meio comédia, né? Aham. Não era um filme para você ter medo, era um filme para você dar risada. É. Era um absurdo as coisas ali, né? Na Maldição, eles tentaram retomar um pouco o terror, mas um pouco só, não chegou a tanto. Mas não, eu fiz esses 3. Eu gosto do personagem, eu gostei bastante do personagem. Ô, Nelson, já aconteceu de você ou estar em família ou num açougue rindo e alguém reconhecer que é a voz do Chuck? Ou isso não acontece? Do Chuck é mais raro. Aham. Do Chuck é mais raro. Já aconteceu em casa, assim, de ter uma pessoa medrosa, assustada, que estava assistindo o Chuck, estava assistindo a noiva de Chuck na minha casa, e eu cheguei e eu, de sacanagem, eu comecei a falar atrás da porta. E o cara ficou em pânico. Ele acreditou que o Chuck estava ali. Você Enfim, chegou,
Você chegou a Mas dublar os filmes do Monty Python também, né? fiz. Eu fiz no passado, eu fiz A Vida de Brian, Aham. e depois agora, mais recentemente, aqui nos anos 2000 para cá, não vou lembrar a data exata, eu fiz três. Eu fiz a Vida de Brian de novo, O Cálice Sagrado e O Sentido da Vida? Sentido da... Não, não. Ai, caramba. É o Sentido da Vida, é verdade. E são filmes que também tiveram dublagens maga, né? E é difícil de encontrar também, né? Eu acho que foi só A Vida de Brian que foi dublagem maga. Eu não lembro de ter os outros Aquele dois. Do Cálice não teve maga, não? Não sei, eu não participei, eu não fiz o Cálice antes. Ô, Nelson, indo pra desenho, Dark Duck, acho que é um personagem favorito seu também, né? De desenhos, sem dúvida. Você chegou a fazer também o Chiqueirinho, né? No Charlie Brown, o Mas Gloomer você, no Punk. o Glomer é legal, o Glomer é bonitinho, né? É coisinha mais fofinho. O Chiqueirinho é meio bobagem, eu não... Tá na lista, eu fiz, tá bom, mas primeiro que é um personagem que aparece muito pouco, Uhum. pouca gente lembra dele, e segundo que aquele trabalho, eu não sei, era um trabalho muito fundamentado em Chaves, entendeu? Aham. Pegou o seu elenco de Chaves, mais algumas pessoas, e vão botar um bando de adultos fazendo as das crianças. No Chaves funciona, porque é um monte de adulto vestido de criança. No desenho do Charlie Brown, eu achei que ficou meio mais ou menos. Não, colocaram até o Carlos Saido fazendo criança, né? Até o Carlos Sainz dublando Schroeder, faz sabor, né? Isso que você comentou, a gente observa, né, que Snoopy, Chaves, eu acho que nos Batutinhas também, as trilhas sonoras eram diferentes do original. Você, como diretor de dublagem, isso acontecia porque não vinha a faixa ME de música e efeito? Ou era uma opção do estúdio, ou era opção Não, não. do cliente? Não, nunca opção de estúdio. O estúdio não pega, não inventa de fazer trabalho a mais, esse trabalho está feito. Isso não existe. Ninguém é tão idiota assim. Não, é que não existia ME mesmo. Aham, Não vinha. Os trabalhos que eram de vídeo, aham. né? O que era filme, às vezes vinha. Tinha filme que vinha, tinha filme que não vinha. Mas o que era vídeo, como novelas, Chaves, essas coisas, não tinha mesmo. Não existia ME. Era um áudio só, um áudio da novela. Eu até perguntei isso porque a gente observa, né, que algumas dublagens, igual da novela Os Ficos Também Chora, tem uma proposta de parecer que, na verdade, é uma produção brasileira. Isso era a ordem do SBT? De traduzir as coisas para a cidade de São Paulo? Só nos ricos também choram. Ali tinha essa ordem. Foi uma ordem mesmo, porque achavam que o público ia acreditar que era uma novela produzida na época era TVS ainda, né? Era uma Aham. novela produzida pela TVS com um elenco novo, que ninguém conhecia, pronto. Não existia internet nessa época, as pessoas não tinham contato com outros países com essa facilidade, né? Uhum. Então, eles mandaram então trocar todos os nomes, mas ficou tão absurdo, ficou tão maluco, tão ridículo, que desistiram dessa ordem depois. Não, Aham. ela não rolou mais, porque, vamos falar sério, a novela se passava, como toda novela, né? Tem vários núcleos. Essa novela tinha três núcleos. O núcleo rico, vamos dizer assim, que era, Aham. que era o pessoal da Cidade do México, Aham. capital grande, investimentos, grana, aquela coisa, né? Tinha o núcleo jovem, que vivia em festas, então que estava sempre em Acapulco. E tinha o núcleo mais pobre, que era o pessoal do interior, Aham. que se passava em Guadalajara. E aí a ordem foi que o que fosse na Cidade do México tinha que dizer que era São Paulo. O que fosse em Acapulco tinha que dizer que era Guarujá. Por isso aconteceu aquele com Chaves, Aham. por causa da novela. O que era em Acapulco tinha que dizer que era Guarujá. E o que era em Guadalajara, acho que é por causa do som, a ordem foi dada que tinha que dizer que era Araraquara. Ô Nelson, e você, né, adaptou também algumas coisas ali de Chaves, e na escolinha, né, o que era México virou Brasil.
Como que era adaptar aí, fazer essas adaptações de nome de ator, nome de Isso, cidade? isso era uma obrigatoriedade, na verdade, né? Porque assim, escolinha é um esquema de humor que é exatamente o mesmo em qualquer época, em qualquer país, em qualquer emissora. É exato. Aham. As escolinhas que o Chico Anísio fazia na Rádio Mairique Veiga era exatamente a mesma estrutura da escolinha da Globo quando ele antes de morrer. Exatamente a mesma. Que foi exatamente a mesma. Que foi do Magal, que foi a escolinha do Golias, que antes da TV Aham. Record tinha a escolinha do Beraldo, depois no México a escolinha do Chaves, do professor Girafales. O que é? Tem um professor que, primeiro, repare, puxe pela memória, você vai perceber que ele nunca ensina, ele não dá uma aula. Ele faz perguntas. É, Ele nunca ensina, ele sempre está perguntando coisas. E ele faz uma pergunta de verdade, de um assunto que existe, com uma resposta que existe. E o aluno dá uma resposta errada, mas baseado na pergunta. Tem a ver com a pergunta, mas completamente errado. Isso só tem graça se quem está assistindo sabe a resposta certa. claro. Senão não tem. Senão qual é a graça disso? Não vai entender por que foi engraçado, né? Aham. E o bom é que a Por história do quê? México se Por parece um quê? pouco também, né? Por que Dom Pedro Dom Pedro I deu um grito de Ipiranga? Ah, porque o soldado pisou no pé dele. Né? Tem que existir a ideia de grito de Ipiranga, tem que ter um motivo histórico aí, um motivo tradicional de ele ter dado o grito de Ipiranga, para que ele dizer que foi porque o soldado pisou no pé, tem a graça. Se você não souber as coisas, não tem graça. Então, não adiantava só transpor, só traduzir o que eles estavam dizendo, o que eles falavam da história do México. Sim. E o bom é que se parecem também, né? Eu tenho a impressão, depois dessa experiência com Chaves, que eu tive que ir pesquisar, eu tive que saber o que eram aqueles personagens e tudo mais, eu comecei a prestar atenção em outros, eu tenho a impressão que alguém, lá no passado, né, há uns, há uns 200, 300 anos, alguém escreveu um manual de como deve ser uma história latino-americana. Tem que ter um personagem assim, tem que ter um padre, tem que ter um índio, tem que ter um É, isso, aquilo, tá? Esse vai fazer tal coisa, esse vai fazer tal coisa, esse vai fazer tal coisa. Certo, certo. Tá. Manda para a Argentina, bota os nomes aqui. Manda para o México, bota os nomes do México. Manda para o Brasil, bota os nomes do Brasil. Porque é tudo igual. É exatamente, tudo impressionante igual. como é tudo igual. Ô Nelson, o Igor Borges pergunta se é verdade que você procurava o pessoal do Consulado do México para adaptar episódios de aula de história. Procurava é um exagero. Né? Eu procurei. Eu fui uma vez para fazer esse levantamento. Aham, Também interessante. não precisava levantar tanta coisa assim. Ô Nelson, e como que faz também para poder adaptar talvez palavras ou termos? Igual ali a palavra gentalha, que hoje faz parte, né, do nosso vocabulário, aí há 40 anos no Isso. Brasil. É, isso vai meio na doida, vai meio no risco, tá? É, Porque no original ele fala chusma, que é uma palavra que também existe no português, mas estava em desuso junto com gentalha, né? nenhuma das duas palavras eram usadas há uns 50 anos. Quer dizer, a geração que ia começar a assistir Chaves não conhecia nenhuma dessas palavras. Claro, ia aprender. Se tivesse usado Chusma, ia funcionar do mesmo jeito. Mas vamos achar uma palavra uma palavra mais não sei o que, mais não sei o que, e a gente acabou achando gentada, que a gente resgatou a palavra, ela voltou para o dia a dia do brasileiro, a palavra dentária. Sim, sim. E como que era? Antes era de uma forma completamente ofensiva, ela virou de uma forma humorística, engraçada. Né? Sim, sim. Não, essas coisas fazem parte mesmo, né, da nossa cultura agora, né? E como que era poder adaptar produtos japoneses? Rapaz, mas eu não adaptei produtos japoneses. Não, a versão brasileira, né? Fazer a versão brasileira Sim, mas eu de, não de fiz. música, por É, exemplo. tá bom, mas aí não é. Eu fiz duas letras de música, né? Aham. Foi em Street Fighter. É.
Foi a abertura e encerramento do Street Fighter. Uhum. E ali não foi uma adaptação, porque nós não tínhamos a letra original. Não tínhamos a Sério? menor ideia do que dizia a letra original. Nessa época, nós estamos falando do começo dos anos 90. Aham. Não existia um hábito de. Hoje tá, qualquer lugar tem, né? Não existia Aham. um hábito de fazer trabalho em japoneses. Começou com Jasper e Changeman, e quase em seguida apareceu Street Fighter. Aham. E tanto que assim, não existia um tradutor de dublagem de japonês. A tradução Aham. da série, a tradução da série inteira, ela foi feita com um amigo do administrador do estúdio, japonês, o cara que falava japonês fluentemente, ou um japonês. Ele se sentava lá para assistir o episódio e ia comentando, aqui ele está falando sobre isso, 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 aqui ele está dizendo não sei o quê. E um tradutor ia do lado transcrevendo aquilo e aí adaptando para caber na dublagem. É um trabalho quase que escrever com a talhadeira e o formão, né? O seu primeiro contato com essa cultura foi através de Jaspion ou teve outros trabalhos antes? O primeiro contato direto, assim, profissional, foi Jasper. Foi Jaspion, né? Foi É, Jasper, não dublagem, tá? Não a dublagem. Foi Jasper montando um show do Jasper. sim. Era um espetáculo infantil? Foi um espetáculo de Jasper. Para Aham. quem quisesse assistir. Jasper e Changeman. Aham. A gente montou um show, um espetáculo para o Palácio das Convenções do AMB, que a Everest nos contratou, né, a mim e ao Mauro Eduardo, para montar. Foi um trabalho insano, mas ficou lindíssimo, meu Deus do céu. Ô Nelson, e quando foi que a dublagem passou a ter todo esse reconhecimento, essa procura, essa busca? Você lembra de ter vivido esse momento? Porque quando a gente Pouco, pesquisa, né, parece que a dublagem antes alguns atores faziam, mas não se orgulhavam muito. E aí isso, depois, exatamente, né, exatamente assim. veio a cultura do fã. E a cultura do fã veio junto com o Cavaleiro do Zodíaco, metade da Aham, década de 90. Com o Cavaleiro do Zodíaco, o pessoal importou não só a série, como a cultura. Essa coisa aham, de querer conhecer as vozes, de querer saber. E aí aconteceu um conjunto de coisas que impulsionaram muito isso. Primeiro, o grupo de fãs de Cavaleiro do Zodíaco, que começou a ser criado quase que imediatamente, né, no Brasil. Esses aham, fãs começaram a importar essa cultura de as vozes são importantes, aí eles queriam conhecer, e aí o Mário Lúcio abriu as portas da Venta Mágica para quem quisesse ir lá assistir dublagem. O Gilberto Baroli, dirigindo a série, recebeu as pessoas muito bem, muito aham, gentilmente. Então, foi um conjunto de coisas que aí gerou. E aí tinha uma revista que tratava de coisas japonesas, de animes, de filmes, de séries. Ela tratava de coisas japonesas. E eles viram aí um filãozinho interessante para fazer uma coluna, uma página, um encarte, né? A revista aham, Enshin. A revista Enshin começou a fazer umas entrevistas com alguns dubladores e começou a vender que nem água. E aconteceu que, de repente, a revista Enshin virou quase que uma revista sobre dublagem. E em aham. seguida apareceu a revista Herói, que já botou na capa, de braços cruzados, um de costas para o outro, o Wendel Bezerra e o Hermes Baroli, o Aham. Seiya e o Goku, né? E Sim, daí para sim. frente, a coisa não parou mais. Você lembra do seu primeiro evento, primeiro contato com muitos fãs assim? O primeiro contato com muitos fãs tinha uns 300, Aham, 250. Foi um grupinho de uma escola, se eu não me engano, ali na Zona Leste, eu não vou lembrar direito o bairro, porque na época a coisa era inusitada, foi uma. Vamos lá, vamos ver o que é isso. Então ninguém deu uma grande importância, né, para o que estava aham, acontecendo. Um grupo de fãs que resolveu conhecer os dubladores, aí procurou, achou o telefone, entrou em contato, combinou lá um trocadinho, uma coisa, para vir aqui conversar com a gente. Nós fomos no pátio da escola,
sem nada, não tinha palco, não tinha nada, era só o pátio da escola, uns bancos, e a gente ficou de conta do carro. E lá em setembro de 2005, teve um evento de dublagem ali para fã de Chaves. Você lembra como é que foi esse dia? Parece que cabia 1.500 pessoas, deu para Ah, você está encher. falando do Festival da Boa Vizinhança, Isso, promovido, organizado pelo Berriel. promovido pelo Birriel e a turma do fã-clube. Isso. Foi aí que eu conheci o Birriel, foi nesse evento que eu Aham. conheci o Birriel, a gente se tornou amigo depois da vida, né? Que delícia, né? Mas foi muito engraçado, porque nessa época, Chaves já estava esparramado pelo Brasil, já tinha muitos fãs pelo Brasil todo, Aham. menos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o menor foco de fã de Chaves do Brasil. Aham. Por quê? Porque o Rio de Janeiro via mais Globo que SBT. Sim. Ninguém assistia muito as coisas do SBT. Então Chaves acabou não pegando muito. Mas tinha lá um grupinho, tinha um pessoalzinho que era fã, né? Aham. Que formou o fã-clube, fez um evento lá, achou legal, falou, vamos fazer um em São Paulo. E entrou em contato comigo, e a gente foi conversando e tal. E aí, ele me convidou para ir ver o local, me levou ali no Paraíso, numa escola, aqui, vamos fazer aqui. Quando eu olhei a escola, eu falei, Daniel, aqui você vai fazer um evento de Chaves? Ele disse, aqui cabe 1.500 pessoas, tranquilo. Eu falei, Daniel, é São Paulo. 1.500 pessoas vai ser nas primeiras 2 horas. Não vai caber. Eu falei para ele, não vai caber. Resultado, ele enfiou socado lá dentro, morrendo de calor, 1.800 pessoas. E do lado de fora ficaram quase 4.000, Nossa. querendo arrebentar a escola porque queriam entrar. Aí Nossa. apareceu bombeiro, apareceu polícia, ambulância, porque a gente passou mal, foi uma coisa. Aí ele entendeu que fã de Chaves em São Paulo é uma coisa, fã de Chaves no Rio de Janeiro é outra. Ô, Ah, ô, naquela época, tá? Porque agora, recentemente, não. Quando a gente fez o show lá do Kiko, aham. no, no, no circo do Frota, Aham. tinha gente em pé, tinha gente parada na porta, tinha gente. Não cabia mais gente naquele circo, o circo é grande. Tinha uma multidão lá, tinha uma multidão. Ô, Então, Nelson, e como diretor de dublagem, como que você vê aí os Star Talents, né? Quando eles escalam aí celebridades para dublagem? tá. Celebridades, tudo bem. Eu não gosto da expressão Star Talents. Porque eu acho que ela não é um elogio ao astro que veio fazer. Ela é uma depreciação ao resto de nós. Nós Sim, temos sim, dezenas de Star Talents entre nós. Star Talent, exatamente. um talento estelar, um talento excepcional, temos dezenas entre nós. Sim, sim. Então, esse que veio, ele é uma celebridade, ele é um nome, ele é uma É, pessoa famosa que vai atrair público, que vai ajudar na venda. Alguns fazem muito bom trabalho, outros fazem muito mal, mas quem contrata não está muito preocupado com isso, está preocupado em usar o nome dessa pessoa. E está certo, tá tudo bem. A Disney faz isso desde o começo da história dela. Né? Desde a primeira coisa que a Disney fez na vida, ela trabalhou com gente famosa fazendo as coisas. verdade, verdade. Mas será que Certo? às vezes não é mais interessante, por exemplo, ter Nelson Machado, Wendel Bezerra, Cecília Lemes, para atrair o público que já é de dublagem? Porque muitas vezes também tem o saldo negativo, né? Às vezes Tem, colocam lá um tem. ator de novela que nunca fez dublagem e fica uma coisa esquisita também, né? Mas você tem acompanhado o jornal, tem internet, ouvido notícias, alguma coisa que não seja Chaves de dublagem? Sim, sim. Mas É, tem trabalhos que são então, bons. Eu posso falar de um que foi muito bom, Então, que eu então, fiz você, dublador. então você já deve ter percebido, atualmente a gente nota com muito mais vigor, que ninguém diz nada para americano. O americano acha que sabe tudo. É, O americano não quer aprender nada de lugar nenhum com ninguém, ele quer impor a cultura dele. E acabou. sim, Então, sim. não adianta explicar para ele que se você vai fazer um, um, um,
um desenho novo, uma coisa nova, e que você vai pôr, sei lá, não vou nem falar do japonês, nada disso. Você vai pôr Angélica Santos e Maria Bortoleto como vozes principais, Aham. que todo mundo sabe que são a Mônica e o Cebolinha, é, vai levar muito mais público brasileiro do que se puser, sei lá, Larissa Manoela. Sim, sim. Na Larissa Manoela vai o pessoal vender um milho e pronto. Sacanagem. Agora vão me processar, né? Foi só uma piada. Eu estou dizendo que ela não leva público, ela leva público. Mas o público ligado à dublagem Aham. tem os seus astros na dublagem, tem os seus Sim, favoritos na sim. dublagem. E se você usa esses nomes e coloca como parte da divulgação, vai levar um público grande. Sim. Mas eles preferem trazer os nomes de outras áreas. Tudo bem, o produto é deles. E muitas vezes dá muito certo, fica muito bom. Algumas vezes fica muito ruim. Mas paciência, a importância é na divulgação. Tá tudo certo, não tem nada contra não, porque não é assim. O elenco inteiro joga fora todo mundo que está trabalhando com dublagem. Não, é uma pessoa, duas pessoas, como Sim, sim. nomes de ponta. O resto do elenco é de dublador profissional. Então é Sim. um trabalho que chegou para. Ia chegar para 52 pessoas, chegou para 50. Ô Nelson, e nessa semana fez 30 anos que o Gastaldi faleceu, e mesmo quando eu coloco um trecho ou outro que seja o Daniel Miller dublando ou o Tatá dublando, tem alguém que fala que era melhor se tivesse uma dublagem com inteligência artificial. O que você acha? A inteligência artificial é uma ameaça ou é uma grande bobagem? Uma grande bobagem. Eu acho uma grande bobagem, uma grande bobagem. E esse pessoal que fala isso assim, primeiro, sempre tem as coisas da moda, né? Aham, Agora, e hoje que eu digo, nos últimos 20 anos, você tem que, você tem que aparecer nas redes. aham. Então, hoje é assim, qualquer que seja o assunto de qualquer matéria, de qualquer lugar, ou qualquer que seja o comentário, ou qualquer coisa que você poste, qualquer vídeo que você publique, qualquer coisa, sempre vai ter os carinhas embaixo falando, e o Lula, e o Bolsonaro, e o Trump, e a Aham. inteligência artificial, porque o algoritmo vê essas palavras e destaca essas pessoas. É só para isso. Então vai se falar de inteligência artificial o tempo todo. O tempo todo. Ô Nelson, e depois de tantos e tantos anos de trabalho, tem como chegar em casa e sentir prazer para assistir televisão ou não? Televisão não. Televisão cansei. Eu vou para os streamings. Assistir filmes, sim. Aham. Séries, sim. A pessoa achar que o dublador, no fim do dia, ele quer distância de filmes, séries, desenhos, é a mesma coisa que achar que o ginecologista nunca mais vai namorar. É ridículo, sabe? Não faz o menor sentido. Ô Nelson, e depois de tantos anos de carreira, tem algum trabalho que você ainda não fez e pensa em realizar? Tem. Eu agora estou voltando, depois de 40 anos afastado, eu voltei a dirigir um espetáculo para teatro, Aham, uma montagem do Chico Rei, Valmir Ayala, um texto muito bonito, um texto lindíssimo, lindíssimo. Mas agora já tem a última apresentação, por enquanto, né? aham, Nós estamos num lugar pequenininho, intimista, Teatro Escola Renovarte, eu vou até fazer um jabazinho aqui, na Rua claro. Albuquerque Lins 229. A gente vai. O último espetáculo vai ser no próximo domingo. Próximo? Não. É no último domingo, no dia 27. Aham. Depois a gente vai dar uma parada, porque o espaço vai estar ocupado, e a gente vai também tentar passar para um espaço maior, sei lá. Vamos ver o que nós vamos fazer. Por enquanto é isso. Então eu estou assim, voltando, depois de 40 anos a dirigir alguma coisa em teatro, e tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca. E uma hora eu vou fazer. Não é nem mais por curiosidade, por querer fazer uma coisa que não fiz, que é cinema. Eu nunca Aham. participei de um filme, nunca, nunca. A não ser alguns curtas que eu não fiz. Aí não vale.
Mas é interessante. E você já teve vontade de, por exemplo, se fosse a oportunidade de fazer cinema, de fazer comédia, algo semelhante ao Jerry Lewis, por exemplo, que você acompanhava lá desde o início, Em cinema, qualquer coisa. convidou, teve oportunidade? O que eu quero é estar lá no set, é ver como funciona. Ver como trabalham com a luz, com a câmera, com o som, com isso, entendeu? Eu quero participar disso, ver como funciona. Se é para ser o cara atrás do balcão que está limpando o copo e ele fala, vai mais um uísque aí, tudo bem, começa. Ô Nelson, eu quero agradecer muito por esse bate-papo aqui. Tem muitos anos que eu queria poder te entrevistar. Assim, né? Sou seu fã, né, já tá mais que Obrigado. percebido, né? É, eu não vi sua cara, né? Então, mas paciência, porque aqui no escuro, É, eu vou salvar esse vídeo no YouTube, vou fazer uns cortes depois. as pessoas escreveram aí eu não consigo. É muito pequenininho. No celular isso é horrível. É tudo muito pequenininho. Eu não sei nada do que escreveram. Não sei quem apareceu. Você não comentou nada de ninguém. Ninguém perguntou nada. Não é possível. Eu li alguns comentários do Igor que eram Ah, você leu do mais Igor, né? Você leu do Igor, verdade. interessantes, mas ó, tem um aqui do Giovanni, que é uma pergunta que é sobre Kiko, mas é diferente do habitual. É diferente do que você já respondeu em outras entrevistas. Se quando você dublou o Kiko na Band nos anos 90, se tinha alguma expectativa. Da parte de quem? Da minha parte, É assim, do cliente, eu acredito. do cliente, eu não sei que eu não tinha contato com o cliente, né? Da minha parte, nenhuma expectativa. Os programas não eram bons. Isso foi dublado na Maga também? Existe um pouco dessa lenda, né? Não existe na maga. Aham, A maga era só uma asa social, né? A, ma- entendi. a maga dublou tudo que fez, na maior parte do tempo da existência, nos estúdios da TVS, né, nas Aham. instalações da TVS, a maga não tinha. Quando a TVS fechou, parou com a dublagem, a maga foi para Marshmallow e dublou na Marshmallow. Então, as séries do Kiko, as 3 séries que nós fizemos da TVS, que era o Ninho do Papel, que era Kiko Botones Aham, e e Federico. Federico, é, nós fizemos na Marshmallow. Aham. Foram feitos na Marshmallow. Depois, nós fizemos, muitos anos depois, aí sim, uma série que era bem legal, porque ela era nos moldes de Chaves, era quase uma cópia de Chaves, Aham. que era o Akikiko. Isso. Essa é uma série que ela é até engraçadinha, ela tem os personagens bons e tal, mas é muito descaradamente, né? Um, Muito, vamos, muito. vamos fazer o Chaves também. E pronto. O Giovanni também comentou que ele amou sua participação em Dexter Resuscitation, que reconheceu sua voz ali e sempre reconhece sua voz em diversos filmes e séries. Quando essas participações assim, difícil a gente lembrar, porque faz uma coisa ali, outra lá, outra no mesmo dia faz 2, 3 coisas, no dia seguinte outras coisas. Quando passa um mês, né, não lembra mais o que foi que fez no começo do mês. Né? A gente lembra coisas mais extensas, quando faz uma novela, quando faz uma série, um personagem grande que entra na série, aquela que eu fiz recentemente, uma série que tá, eu nunca sei em qual streaming que tá. Aham. Eu nunca sei se é Netflix, se é Amazon, se é o HBO Max. Mas é uma série que chama O Instituto, Aham. que é bem legal, baseado no livro do Stephen King. A gente já terminou, já está no ar, já tá rolando lá no Instituto. E algo que até tem acontecido recentemente também, eu vi que alguém comentou aqui, eu não tô Rapaz, achando mais. segura o cão. Segura o É. cão. Eu cheguei a ver um comentário aqui. Tem algumas empresas também que estão dublando fora do país o português do Brasil, né? Como é que tá funcionando isso? Como você, como dublador, vê isso, né? Eu não vi ainda, eu sei, entendeu? Eu tenho notícias, né? Mas eu tenho as duas notícias. Eu tenho assim, esse trabalho foi feito na Argentina. Ah, tá. Com quem? Aí tem lá 8 nomes que eu não sei quem são, que devem ser brasileiros morando na Argentina,
Aham. Aí tem 5 nomes de São Paulo, 8, mais 7 nomes do Rio de Janeiro. Aham. Depois da criação do sistema remoto, Sim. acabou o problema, né? É. E você tem trabalhado no sistema remoto também? Como que você analisa essa diferença? Porque igual, você dublou o Kiko lá em 84 e dublou em 2018. Nas questões técnicas, é bem diferente, né? Como que você vê essa trajetória da dublagem? Era melhor antes? É melhor Não, agora? não, 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 nada é melhor antes, nada. Nada nesta vida é melhor antes, nada. Você, você vai Só querer me dizer que nostalgia. você vai querer me dizer que uma diligência é melhor que qualquer dos veículos que nós temos? Não, não, nada era melhor antes. Assim, antes podia também assistir um pouco para quem queria, era dublador novo, podia assistir o mais velho assistindo. Essa é a única coisa que era boa, de verdade, Aham, eu acho, era a chance para os novos, essa possibilidade de ir para o estúdio, sentar lá. Era chato, cara, desgraça, você tinha que ficar sentado, assistindo, assistindo, assistindo. Mas era chato só para quem não aproveitava. Porque quem aham, tinha um pouquinho de senso, de esperteza, ia perceber que, ao assistir o dia inteiro, você viu 7, 8, 9 dubladores profissionais, muito bem treinados, executando o trabalho. E aí você pegava o truquinho de cada um, a solução que cada um deu para o problema que aconteceu, como é que cada um adaptou o texto para ficar mais fácil de dizer, e te dava também a tranquilidade de ver que essas feríssimas erravam pra caramba. sim, sim. Né? Não é, errar não é a prerrogativa do novato. Né? A gente erra o tempo todo. E antes, quando um errava, atrapalhava todo mundo, né? Porque eram mais Ah, mas pessoas isso é. juntas, né? Não, mas esse antes é antes de nascer seu pai, né? Bem antes, né? Esse antes é muito antes. As pessoas falam, as pessoas toda vez que tem uma entrevista, né, alguém me fala uma coisa dessa, eu fico com a sensação de que é, as pessoas acham que o mundo foi criado 5 anos antes de ele nascer. E que tudo que ele ouviu falar aconteceu 6 meses, quando a mãe dele engravidou. Tudo. Botam tudo na mesma panela, entendeu? É assim, Aham. Fernando Henrique Cardoso, Dom Pedro I, Pedro Álvares Cabral, tudo na mesma época, antigamente. Pronto, tá tudo junto. Porque naquele tempo que dublava todo mundo junto, o Chaves, 90% do Chaves a gente dublou sozinho. Aham. Existiam só 2 pistas. Mas as cenas de Chaves, a maior parte delas era com 2 ou 3 pessoas. Tinha a Isso. cena, um saía, o outro saía, começava outra cena. Com outros 2, outros 3. Era como se fossem pequenos esquetes. Né? Isso. Então o que acontecia? A gente fazia sozinho. Aham. Pouquíssimas cenas tinha que botar 2 na estante, 3 na estante. Raríssimas cenas. Então, esse antigamente é na década de 60, de 70. Entendi. Entendi. Né, a gente comentou sobre isso de poder assistir. Hoje em dia também tem muito do sigilo também, né? Então ninguém pode ver nada, né? Sendo Às vezes, construído assim. isso é bobagem. É a história do americano, entendeu? Aham. Hum, Eu já vi dublador falar que já teve que dublar só a boca, né? Tamparam o filme todo, deixaram só um Teve, símbolo teve, ali. teve algumas vezes, umas 3, 4 vezes que fizeram isso. Claro que deu merda. Claro que não funciona. Isso é ridículo, completamente ridículo. E aí depois da pandemia, então, porque ao mesmo tempo que você assina um monte de contrato de sigilo cada vez que vai dublar um filme, pensa bem, eu estou fazendo um personagem na série One Piece. Essa série, para fã de japonês, hoje ela é o topo da Aham. coisa. One Piece é uau, a loucura de todos e tal. Isso. Então, há um sigilo, você assina um contrato em que você não pode falar nada, você não pode fotografar ela, você não pode publicar. Escrevi hoje no Grande One Piece, nem isso você pode dizer, nada, né? E ninguém pode Aham. saber nada. Mas às vezes a gente não pode ir ao estúdio.
não dá tempo, não dá horário, mas tem que dublar naquele dia, porque tem que entregar. Então o que acontece? A gente faz remotamente. E Aham, aí, e aí vem o filme e o texto para minha casa. aham. E aí eu vou para um canto, para uma cabine, quem tem uma cabine, quem tem um estúdio, quem tem um lugar onde vai gravar, e vou gravar. Você acha mesmo que numa casa que tenha adolescentes, na hora que você vai gravar One Piece, os adolescentes não vão lá ver? E é a casa do cara, não tem como proibir, é a casa dele. Sim. Não, Então esse contrato de confidencialidade, ele é ridículo. e tem vezes que até o próprio ator divulga alguma coisa, nem o dublador não pode, né? Não, a gente dubla filmes ou séries, principalmente americanas, né, os lançamentos e tal, que a gente não pode dizer que vai dublar, não pode dizer nem isso assim. Hoje vou dublar a série tal. Não pode. Mas você entra na internet e tem sinopse dos episódios. Sim, Tem, sim. tem o elenco inteiro, tem quanto custou, quando vai ser lançado. Tem tudo a respeito da série. Só não pode dizer nada sobre a dublagem. É ridículo. É ridículo, é ridículo. E é uma publicidade gratuita que o dublador muitas vezes faz, né? Grátis, cara, grátis. Se você pegar uma série que você sabe que vai, ou que já está acontecendo, né? A série já está meio bombando e tal, daí vem uma nova temporada, cada dublador daquele adoraria sair do estúdio e comentar na droga do Instagram. Aham. Então seriam milhares de pessoas já se preparando para assistir. Claro. Era uma divulgação grátis, sem um centavo a mais. Sim, sim. Enfim, como eu disse, ninguém ensina nada para americano, eles tudo sabem. É, pois é. Eu vou ser penalizado de alguma forma porque eles estão de olho. Se eu usar a palavra americano, o Trump fica bravo lá. Não pode. Ô Nelson, mas aqui, eu quero agradecer muito mesmo, tá? Vou cancelar o passaporte que eu não tenho. Então, Agradecer muito por essa oportunidade de poder estar conversando com você aqui no Instagram. Te agradecer muito pela sua entrega no seu trabalho. Eu, assim, né, não é puxando o seu saco, que você não precisa disso, mas eu vejo que você compreende muito bem tudo que você faz. Quando a gente assiste, por exemplo, a sua dublagem no Multishow em 2018 e vê os tipos que você dubla no Villagrán, por exemplo, você compreende muito bem cada um e faz perfeitamente tudo aquilo ali. Então, assim, agradecer pela sua entrega. Eu acho que você já está num nível que você não é obrigado mais a sair de casa para dublar Chaves. Então, a gente tem que te agradecer por aceitar isso, que você seja muito bem respeitado nos contratos, que as pessoas lembrem que você merece isso. Porque o muito trabalho obrigado. do Villagrán no Brasil, ele tem a sua voz ali, e isso é muito importante. E a gente quer assistir você mais e mais filmes, Eu, desenhos e mas séries aí. eu não sei se virão mais coisas, eu acho que não, acho que tudo que existia foi feito, mas talvez venham desenhos, né? Venham, sei lá, venham novas, algum tipo de produção nova, eu só gostaria de pedir, mais uma vez, toda vez eu falo isso, que assim, recebam e respeitem o Vinícius Souza, Aham. porque ele faz muito bem. Eu sou um admirador do que ele faz, quando ele faz o Aham. tempo. Eu acho também que o Vinícius faz muito bem, mas assim, é igual o Marco Moreira dublou o Seu Madruga. Eu também gosto muito, mas o Carlos Saido é melhor. Então o Nelson Machado é melhor também fazendo o Não, Villagrán. hoje não é melhor, hoje o Vinícius é melhor. Será, Nelson? A imagem que está na tela é de um Carlos Villagrán de 30 anos de idade fazendo um número de 8. É. Foi dublado pelo Nelson Machado, que tinha 29 anos de idade. Mas olha, analisando, por Entendeu? exemplo, Agora, ali. aos 71, não é a mesma coisa. Mas ali em 2018, para mim ficou impecável o trabalho. Eu Você não quase sabe, nada, o Carlitos. você não sabe o que foi fazer aquilo. A cada dia de gravação, o dia seguinte eu estava inutilizado. É muito desgaste, né? Não, a garganta acabou. Eu não Aham, tenho mais daqueles agudos. Então eu tinha que forçar demais. Os outros personagens estão bem, vão com uma beleza. O Kiko, é, aham, não vai mais. Não chego mais no que ele faz. Para fazer uma brincadeira, faz aí, fala gentalha, fala, você não vai com a minha cara. Tudo bem. É mesmo, ótimo. Para fazer um episódio inteiro, e na é. verdade gravei 4, 5 episódios por noite,
Eu não tenho mais garganta para isso, não. Mas assim, no mais é isso. Te agradecer muito mesmo por essa entrevista e pela entrega do seu trabalho. Muito obrigado, Nelson. Valeu, eu que te agradeço. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Muito obrigado a todos que assistiram. Vou salvar essa entrevista também no YouTube. E aí eu te mando os cortes para você ver o meu rosto aqui em cima depois. Legal. Obrigadão, gente. Boa noite, Tchau. Nelson. Valeu.